Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, e nós vamos ver aqui o verso de 3 até o verso de 7. Paulo está falando aqui à igreja de Filipos, e naturalmente que é uma igreja pela qual ele nutria um amor sincero, um amor especial, né? Como nós podemos ver na tônica da carta, nas instruções, naquilo que ele mostra, nas recomendações, a chamada Carta da Alegria, que foi escrita ele estando na prisão, mas tem coisas preciosas, amados, que nós podemos tirar nessa carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero usar apenas um versículo desse texto, para a nossa reflexão na noite de hoje. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Amém? É um texto, como eu falei, em que Paulo está trazendo uma saudação, está demonstrando a sua gratidão a Deus pela vida da igreja de Filipos. Mas o verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aquele que começou a boa obra em vós. Ceia do Senhor, e salvação. O que nós podemos pensar nesta noite? O que nos diz esse tema? Estou plenamente certo do que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma pergunta, naturalmente, O que isso nos diz? Todos os meses nós temos nos reunido, como igreja para celebrar a ceia do Senhor. Talvez, para muitos, esse ato acabe se tornando algo rotineiro, mas não deveria ser dessa forma, não deveria ser assim, porque a ceia do Senhor, ela trata da nossa salvação, ela tem a ver com a nossa salvação. Se nós estamos aqui hoje celebrando esse memorial da morte de Jesus, foi porque a salvação é uma obra divina e não humana. Uma obra na qual nós vemos Deus se importando conosco, pecadores. Uma obra na qual foi iniciada no Jardim do Éden após a queda do homem. Ali Deus se importou de fato com a nossa restauração. Então, é uma obra divina. Deus a planejou na eternidade, está executando na história e vai consumá-la no dia de Cristo Jesus. Deus é o idealizador, Deus o executor, Deus é o consumador da nossa salvação. Eu creio que se você está aqui é porque você crê dessa maneira. Eu creio que se você tem acompanhado as pregações e ouvido as mensagens, você tem entendido que Deus é esse que criou, esse que idealizou, esse que tem executado e esse que tem consumado a salvação daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos um texto como esse, nós precisamos tirar dele as verdades que ele traz para as nossas vidas, para que essa prática, esse memorial que é celebrado a cada mês, não seja apenas o cumprimento de mais uma obrigação religiosa nas nossas vidas. Então, quando olhamos Paulo escrevendo aos Filipenses, e esse texto, ele está falando algumas coisas a respeito da nossa salvação. A primeira coisa a se pensar a respeito desse momento de celebração é que quando nós participamos da ceia, nós devemos lembrar então que a salvação é essa obra divina. O apóstolo Paulo diz que é o próprio Deus que opera em nós a salvação. Nesse mesmo
Nessa mesma carta, no capítulo 2, no verso 12b, no 13, ele está lhe dizendo, ele que efetua a vossa salvação, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Eu creio que se você tem lido a palavra de Deus, estudado a palavra de Deus, você conhece as infinitas evidências bíblicas, que mostram claramente toda a história da salvação da humanidade, toda a história de salvação do homem que Deus preparou lá no começo. Então você vê que, em primeiro lugar, foi Deus quem nos amou primeiro. Isso é muito claro, Foi Deus quem nos amou primeiro e nos escolheu em Cristo antes dos tempos eternos. São verdades que nós precisamos trazer à mente, ao coração constantemente, para não esquecermos a grandeza do sacrifício do Senhor Jesus, a grandeza da obra redentora do Senhor Jesus. Então foi Deus quem nos amou primeiro e nos escolheu em Cristo antes dos tempos eternos. Foi Deus quem nos deu vida, ressuscitando-nos juntamente com Cristo. Foi Deus quem opera em nós tanto querer como realizar. Há tantas evidências, há tantas coisas que a palavra de Deus nos mostra com clareza e às vezes nós ainda temos dúvidas a respeito do que Deus tem feito. Foi Deus quem abriu o nosso coração e os nossos olhos para que nós víssemos a sua gloriosa salvação. Foi Deus quem nos chamou com santa vocação e preparou o nosso caminho de volta para Ele. Você percebe que há uma sequência da obra de Deus em direção a cada um de nós, há uma sequência de fatos que convergem no final para a nossa salvação e glorificação em Cristo Jesus, na sua volta, no tempo em que estivermos com Ele. Tudo provém de Deus, daquele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e tudo convergirá para Ele. A salvação é essa obra divina, porque todas as coisas que acontecem na nossa vida em nosso favor vêm de Deus, vêm dele. Então eu sei que, pelo que eu sou, eu nada contribuí para a minha salvação, porque é obra divina, é obra de Deus. Hoje de manhã, quando estava falando no rádio, estava enfatizando o texto de Efésios 2, 8, 9 e 10, a respeito da graça maravilhosa de Deus que nós recebemos por meio da fé. E é essa verdade, a nossa salvação não é obra nossa, é tão somente obra de Deus através da fé, e nós podemos recebê-la pela fé. Então, quando nós, amados, pensamos a esse respeito também, nós precisamos entender que a salvação é uma boa obra, é uma boa obra. A salvação é pelas obras de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Não há como nós pensarmos de outra forma, não há como nós caminharmos outra direção, porque é muito clara a palavra de Deus. Então, por isso, ela é uma boa obra. Essa é uma boa obra, porque essa obra foi planejada antes que houvesse mundo. Ela foi executada quando Deus, o Filho, desceu do céu e o Verbo se fez carne. Essa obra foi consumada na cruz de Cristo, quando Ele assumiu o nosso lugar, quando Ele carregou no seu corpo os nossos pecados, quando Ele pagou a dívida dos nossos pecados e nos redimiu com o seu sangue. Então, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração essas verdades. Nós não podemos chegar aqui simplesmente, não, hoje eu vou para o culto para receber uma bênção especial através da ceia. Você está enganado quando você pensa dessa maneira. Você está enganado porque a bênção que você recebe é a bênção da obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não é a bênção de participar aqui do memorial. Nós estamos trazendo à memória, quando celebramos a ceia, aquilo que Ele fez na cruz em nosso lugar. Então essa é uma boa obra, sim, porque essa obra é aplicada em nós pela ação de Deus,
o Espírito Santo. A nossa salvação não é operada pelas nossas obras, mas pela graça de Deus em nosso favor. E essa salvação é uma boa obra. E quando nós entendemos isso, entendemos então que é uma obra divina em nós, na nossa vida. Porque há uma concepção muitas vezes, para muitas pessoas, que Deus está distante da gente, né? Que Deus não se importa, que Deus apenas está do alto dos céus contemplando a nossa realidade de vida, as nossas lutas, as nossas batalhas cotidianas. Não, porque Deus está em nós, está realizando uma obra constantemente na nossa vida. Quando Paulo diz: efetuai a vossa salvação com temor e tremor, na outra versão diz: desenvolvei a vossa salvação. E eu creio que esse é um crescendo na vida daquele que aceita Jesus. É um desenvolvimento, é algo que não está estagnado, mas está numa constante, numa dinâmica de crescimento, de desenvolvimento. A cada dia nós nos aproximamos mais, a cada dia nós conhecemos mais, a cada dia nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Tem que ser assim, deve ser assim na nossa vida. E é por isso então que nós nos reunimos. Paulo está lhe dizendo enfático: aquele que começou a boa obra em vocês, a boa obra é de Deus em nós. Ele começou a boa obra em nós e Ele vai completar. Ele vai completar. Ao salvar-nos, então, Deus opera, começa essa operação de transformação na nossa vida, né? Na verdade, as nossas vidas em Cristo, né, com Cristo, são uma constante obra, literalmente falando. Até eu acho interessante uma ilustração que fala: estamos em obra, né, que a gente vê muitas vezes. Eu estou em obras, você está em obras, nós estamos em obras, Deus está trabalhando em nós. A nossa vida é essa obra constante até o dia final. Porque nem eu, nem você, aqui nesse tempo, nesta terra, vamos alcançar a perfeição. Não vamos alcançar jamais. E é por isso que precisamos desenvolver essa salvação dessa maneira, né? Com temor e tremor acima de tudo, sabendo que Deus está trabalhando na nossa vida. Então, essa obra constante, ela se vai finalizar quando? No dia final, na glorificação eterna, quando chegarmos ao céu com Jesus. Então, quando Deus nos chama, Ele nos regenera pelo poder do Seu Espírito, né? Ao agir em nós, Ele nos dá um novo coração, nos dá uma nova mente, nos dá uma nova vida. Tudo se faz novo na nossa vida. Passamos a ser uma nova criatura. Essa é a verdade bíblica. E é por isso que nós devemos celebrar esse momento alegres, esse momento trazendo sim à memória aquilo que Ele fez, que pode num primeiro momento nós pensarmos na tristeza da morte. Não. Eu e você temos um Deus que não ficou retido na tumba. Nós temos um Deus que está vivo. E nós somos livres por essa razão, porque o nosso Deus está vivo. Então nós podemos estar aqui celebrando com grande alegria aquilo que Cristo fez na cruz, porque Ele não ficou retido numa sepultura. Temos um Deus vivo, presente entre nós, nesse exato momento. Quando a gente olha, Paulo escreveu nessa mesma carta, né, no capítulo, ou melhor, na carta aos Gálatas, no capítulo de número 2, os Efésios mesmo, no capítulo 2, ele está dizendo ali: Ele nos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição. A nossa condição era de morte eterna, separação eterna de Deus, afastamento eterno de Deus. O sentido é esse: Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados, dos nossos delitos, e Ele diz
nos quais vocês andavam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, sem Jesus. Então nós podemos entender todas essas coisas, essa obra que Deus tem feito, uma boa obra, assim, uma obra tremenda nas nossas vidas, que nós não temos a compreensão plena da grandeza daquilo que Deus faz. Agora nós vivemos uma novidade de vida, ressuscitados com Cristo. Antigamente éramos escravos da carne, do mundo, do diabo, mas agora nós somos livres. Outrora éramos filhos da ira, mas agora somos filhos amados de Deus, membros da família de Deus. Outrora vivíamos devido às paixões da carne, e agora vivemos em novidade de vida. Entende, meus queridos? Como Deus é grandioso e como Ele nos ama a ponto de realizar tão grande obra de salvação nas nossas vidas. Então nós nos reunimos aqui neste dia com o coração alegre por saber que nós fazemos parte dessa família, alegre por saber que nós fazemos parte de uma nova realidade, em que o mundo precisa conhecer também essa realidade, e que o mundo precisa saber dessa verdade que nós já sabemos. Há uma terceira coisa que eu quero abordar ainda também nesta noite. A salvação é uma obra que tem começo e fim. É uma obra que tem começo e fim. Quantas vezes nós realizamos coisas na nossa vida, começamos apenas e não chegamos ao final, né? Projetos, sonhos, há uma infinidade de coisas que nós costumamos fazer e que acabamos, né, por não concluir. Estamos pela metade ou desistimos no meio do caminho, mas a obra de salvação de Deus é uma obra que tem começo e que tem fim. O mesmo Deus que começou essa boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Já fomos salvos, né? Paulo diz que nós somos justificados em Cristo Jesus, que mediante a fé. Justificados, nós temos paz com Deus. Justificados, nós vivemos essa nova vida. E aí estamos desenvolvendo a nossa santificação. E aí então cabe a nós desenvolvermos aquilo que é caminharmos em direção àquilo que nós esperamos, que é a glorificação completa. Caminharmos em direção a essa glorificação, porque aí nós vamos participar da natureza, da mesma natureza de Cristo Jesus, e vivermos junto com Ele eternamente. Quando eu vejo Ele dizer, quando eu mencionei que desenvolver a vossa salvação, ela é muito mais ampla do que nós imaginamos a interpretação desse texto, amados. Ele nos leva muito mais longe do que nós imaginamos, e aí nós podemos ver isso. Nós vamos desenvolvendo a partir da justificação e vamos trabalhando a nossa santificação enquanto estamos aqui na terra, né? E aí desejando, almejando a glorificação final com Cristo Jesus. 3 etapas dentro dessa caminhada de vida com Deus. Precisamos entender essas coisas, sim. Precisamos viver essa realidade, porque Deus age sim em nosso favor. Deus age quando Ele nos justifica e nos salva da condenação do pecado. Deus age na nossa santificação e acaba nos livrando do poder do pecado. E na glorificação Ele vai nos livrar da presença do pecado. Então são 3 etapas da nossa vida com Deus que nós estamos trazendo nesse momento também, quando celebramos a ceia do Senhor, pensando a respeito de toda essa grande obra que Ele fez, dessa grandeza de obra que Ele fez na nossa vida. É por isso que nós entendemos que essa obra tem começo e tem fim, porque é a promessa de Deus, e Deus jamais vai nos abandonar no meio do caminho. O Deus que começou, a fazer em nós e por nós, vai completar essa grande obra. A
nossa salvação então está garantida, e ela está garantida por Deus. Garantida por Deus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez, na sua fidelidade para conosco, que não se compara a nada daquilo que nós conhecemos em termos de fidelidade através da nossa vida. Porque olhamos e entendemos que esse Deus que nós sabemos que não se iguala a nós naquilo que faz, jamais vai falhar conosco, jamais vai nos desamparar e deixar que vivamos ao véu, porque Ele garante aquilo que Ele nos promete. Ele garante aquilo que é a sua promessa. E quando nós sabemos disso, então nós podemos ter a segurança que isso vai continuar, para vivermos e continuarmos aqui. Como Alex falou, nesse mundo a gente tem aflições, tem lutas. Vamos continuar vivendo e passando por elas. Vamos continuar vivendo e enfrentando as pandemias, as coisas que são comuns no nosso cotidiano. Vamos passar. Vamos até que nós cheguemos à segurança total de estarmos eternamente com o Senhor Jesus. Então, esse mundo é isso, meus queridos. Esse mundo é dessa forma. Agora nós temos uma segurança. A segurança da salvação é total. O plano de Deus jamais vai ser frustrado. E Deus, Ele não precisa de rascunho para os seus planos, vamos dizer assim. O que Ele planejou lá na eternidade, Ele está executando no tempo. A história nos mostra isso. A história nos atesta essa verdade. Então, meus queridos, quando nós temos alguma dúvida, vamos recorrer àquilo que Ele nos tem prometido com grande ênfase na sua palavra. Aquilo que nós muitas vezes desconhecemos porque temos tantas outras atividades, temos tantas outras coisas que tomam o nosso tempo, e acabamos deixando de conhecer plenamente aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição neste mundo. Deus executa assim, nesse tempo, os seus planos nas nossas vidas. O que Ele começou a fazer em nós, Ele vai completar até a segunda vinda de Cristo. E é por essa razão que Paulo começa esse texto da palavra que nós lemos e que destacamos. Estou plenamente certo, enfático na sua declaração. Uma outra tradução diz: estou convencido. Você está convencido de fato que Deus vai completar na sua vida essa obra que Ele começou um dia? Você tem alguma dúvida no seu coração? Eu creio que uma palavra como essa para que você reafirme a sua fé em Cristo Jesus, que você saia daqui com a sua fé ainda mais solidificada, que você saia daqui com ainda mais reafirmada a certeza de toda a promessa de Deus sobre a sua vida. Então não há espaço para dúvidas, não há margem para erros naquilo que Deus nos fala na sua palavra. Não há como nós pensarmos diferente. Precisamos de perseverar, porque a nossa perseverança é uma verdade que está navegando pelos mares revoltos da vida e que nós precisamos encará-lo verdadeiramente, certos de que o Senhor Jesus jamais nos desamparará, jamais falhará, jamais deixará de estar ao nosso lado. Aquele que começou essa obra está junto de nós em cada instante da nossa vida. Quando você lê a palavra de Deus e um texto que todos nós sabemos decorar, e muitas vezes nós não prestamos atenção plenamente na grandeza daquela mensagem que tem para as nossas vidas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdade. Mas continue. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. E aí então nós podemos entender que essas promessas, que essa obra
passa também por esses momentos de adversidade, quando nós nos encontramos no fundo do vale, desesperançados, temerosos, sem perspectiva alguma na nossa vida. Ele diz aqui: eu estou ao teu lado, ainda que você não perceba, mas eu estou firme junto de você. Então, celebrarmos a ceia do Senhor tem que trazer à nossa mente a grandeza do que Deus tem feito em nosso favor, a grandeza dessa salvação, a grandeza dessa obra redentora das nossas vidas. Podemos continuar passando lutas aqui, sem cessar, incessantes, a cada dia, a cada semana, a cada mês, lutas novas surgirão. Mas é impossível que aqueles a quem Deus escolheu venham a perecer sem que Ele estenda a sua boa mão, sem que Ele esteja ao lado, sem que Ele esteja acompanhando, sem que Ele esteja a proteger, sem que Ele esteja na jornada, lado a lado. Quantas vezes nós estamos nessa jornada, tão somente preocupados, tão somente focados no nosso problema, na nossa luta, na nossa adversidade, que é tão mínima, que é tão pequena, se comparada à grandeza do Deus da nossa vida, e não percebemos a sua presença junto de nós. Então, meus queridos, aquele que nos escolheu, aquele por quem Cristo morreu, que somos nós, quem Deus regenerou para uma viva esperança. Preciso continuar mantendo viva essa esperança por todos os dias de suas vidas, até o dia final, com Cristo Jesus. Nem eu e nem você sabemos o tempo da nossa partida daqui, mas cabe a nós sermos perseverantes, cabe a nós continuarmos crendo nas suas promessas e tudo quanto elas encerram sobre as nossas vidas, para que, sem culpa, sem temor, nós cheguemos à presença dele eternamente, certo de que lá vamos desfrutar das delícias que a palavra de Deus nos assegura, que a sua palavra nos traz, que a sua palavra nos acena. Não temos como imaginar a grandeza daquilo que viveremos na eternidade. Mas se Deus prometeu, se Ele falou, eu creio. Se Ele disse, eu creio. Se Ele nos mostra com tanta clareza na sua palavra, eu tenho certeza de que é muito mais ainda do que está descrito ali, do que nos aguarda. Então, que Deus nos dê a ousadia de perseverarmos e entendermos plenamente que tudo quanto o Senhor Jesus fez foi parte do plano redentor de Deus em nosso favor. Ceia do Senhor e salvação tem tudo a ver verdadeiramente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a celebrarmos agora com grande alegria, honrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?